Boa noite. Se isto pega, passamos a ter música em todas as assembleias. Já temos, passamos a ter mais música. Então, vamos fazer juízo neste dia. Pedra filosofal. Eu não sei se todos sabem o que é uma pedra filosofal. Da alquimia da antiguidade, a pedra filosofal era uma substância que era capaz de transformar metais fracos em ouro, e nunca foi encontrado, não é? Essa substância. Transformar prata em ouro, transformar outras substâncias em ouro não é fácil, mas o António Gedeão conseguiu de certa forma encontrar aqui uma pedra filosofal, uma substância que transformava e que transforma, e os nossos capitães também a encontraram, que é a mente humana, o sonho. Nós sonhamos e fazemos acontecer, e eles sonharam e nós hoje estamos aqui para continuar este sonho que eles sonharam. Não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em sereno sobressalto, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre e sedento, de focinho pontiagudo, que fossa através de tudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto, capitel, arco em ogiva vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim,
ensinou o passo de dança, Colombina e Arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarque, foguetão, em superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Boa noite. Grande aplauso ao primeiro secretário da Assembleia Municipal, Rodrigo Conceição, e obrigado por este belo momento. Vamos dar início então às intervenções desta sessão solene por parte dos grupos representados na Assembleia Municipal. A primeira intervenção, em representação do Bloco de Esquerda, vai estar a cargo do Sr. Deputado António Pito. Boa noite, muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal e restante variação, entidades convidadas, os senhores funcionários municipais que tornam possível esta cerimónia pública presente, pública e quem nos assiste em casa. Uma saudação ainda muito especial aos órgãos de comunicação social locais, que são uma conquista de Abril. A todos saudamos com o espírito de Abril. Meio século de democracia contra 48 anos de ditadura são motivo de orgulho para todos e todos nós como povo. Como se lê na Constituição, libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. Dos 48 anos de ditadura, lembramos as trabalhadoras e os trabalhadores que lutaram contra a exploração do trabalho sem direitos, de sol a sol, contra a miséria das praças da Jorna. Lembramos tantos antifascistas que arriscaram a vida para abrir o caminho para a liberdade. Dos 50 anos da democracia, lembramos o movimento das Forças Armadas.
que depôs a ditadura e exigiu uma solução política para a guerra. Lembramos o povo que fez de Abril e Maio o princípio de uma revolução. O povo que acreditou ser possível e fez ser possível um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Nestes 50 anos, construímos a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, a rede elétrica, a água canalizada e o saneamento básico avançaram por terras outrora abandonadas. O país progrediu, avançaram as campanhas de alfabetização, os jovens puderam ir para a universidade e hoje temos maior acesso à cultura e ao conhecimento sem o lápis azul da censura. O incontestável progresso alcançado não nos deixa, no entanto, descansados. Para celebrar Abril como futuro, temos de ser realistas e exigentes. O realismo obriga-nos a dizer que há vários anos assistimos a que algumas conquistas tenham andado para trás. Trabalho sem direitos, salários e reformas baixas, desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, uma crise dos serviços públicos, da habitação e o agravamento do custo de vida. A maioria absoluta do PS deixou estes problemas sem solução, estando apenas fixada na poupança. E o país foi-se degradando. Muita gente está a perder a esperança e a confiar o seu voto a quem representa o passado. Muita gente está a deixar-se levar pelo medo e pelo ódio. Neste quadro de instabilidade social e política, na sequência das eleições de março, entrou em funções um governo minoritário PSD-CDS, com um programa cheio de promessas vagas e pouco transparentes, e que assume o caderno de encargos dos mais ricos e poderosos. Promete-se um festim para os grandes patrões, para o lobby do negócio privado, da saúde, para o setor financeiro e para os especuladores imobiliários. O Governo tenta iludir os trabalhadores com os euros no IRS, quando na verdade dá uma grande borda de milhares de milhões de euros à banca, às empresas da grande distribuição e da energia. A redução do IRC não se destina às pequenas e médias empresas, considerando-se o facto de poucas pagarem, mas sim aos grandes grupos económicos atrás referidos. A democracia permite-nos discordar do governo eleito e trilhar outro caminho para construir uma alternativa. Nós que trabalhamos e aqueles de nós que trabalharam tantos anos, muitos desde crianças, merecemos justiça social agora, merecemos uma vida melhor. Nós queremos o mesmo, aliás queremos ainda mais para as novas gerações. Exigimos para as novas gerações um futuro onde encontrem trabalho com direitos no nosso país, um futuro com direito efetivo à habitação e um planeta saudável para viver. A questão das megacentrais, bem patentes no nosso Conselho, é um motivo de preocupação, tal como sempre alertámos para a degradação da nossa paisagem e riqueza cinegética. Assim é fácil de entender hoje a chacina da herdade da Torre Bela. Se ao fim de 40 anos de ditadura fomos capazes, 48 anos de ditadura, fomos capazes de tanto, foi precisamente porque existiu o grito coletivo de tantos homens e de tantas mulheres que nos permite estar aqui hoje. Ao fim de 50 anos de democracia, temos de conseguir fazer ainda melhor. Não é suficiente gritar 25 de Abril sempre. É preciso continuar a fazer Abril todos os dias, em todas as casas, em todas as empresas, em todos os campos, escolas e ruas. Abril só pode ser futuro. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Muito obrigado. Irá seguir-se a intervenção do grupo do Partido Chega pela voz da Sra. Deputada Maria de Fátima Pinto. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, caros deputados municipais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, caros vereadores, demais entidades aqui presentes, aos que nos acompanham presencialmente ou através da rede social, uma boa noite. 25 de Abril de 1974, 25 de Abril de 2024, 50 anos separam estas duas datas e muitas alterações, modificações, transformações aconteceram ao longo destes 50 anos. Contudo, para o Partido Chega, o dia 25 de Abril de 74 nunca poderá estar desassociado do 25 de Novembro de 75, pois foi graças à movimentação militar conduzida por partes das Forças Armadas Portuguesas que
que terminou o processo revolucionário em curso e deu início a um processo de estabilização da democracia representativa em Portugal. Entendemos que o 25 de Abril foi um momento marcante na história de Portugal, uma vez que trouxe inegáveis modificações à nossa sociedade. Mas importa perceber se as conquistas de Abril se traduziram numa melhoria significativa para o nosso povo. Desses tempos lembramos as perseguições, as prisões sem culpa formada ou intimação, a ilegalização da quase totalidade dos partidos de direita e a impunidade contra esses anarquistas e usurpadores de poder. Lograríamos aqui narrar vários nomes, todos eles fazendo-se passar por uma esquerda, mas não uma verdadeira esquerda, os quais acusam de fascismo tudo o que os afronta, que não esquecem Salazar, que continuam a omitir às novas gerações esse negro passado, de abril de 1974 a novembro de 75. Há 50 anos que este sistema, quase sempre à esquerda, tem governado Portugal. Mas digamos antes desgovernado, pois a corrupção, a falta de valores nacionais têm pauperado Portugal, quer na economia, na saúde, na educação, na defesa nacional, na segurança pública, em suma, na força anímica da nação. Abril e o seu espírito nunca foram cumpridos, e bem que o mereciam. E nunca foram cumpridos porque desde o seu início foram destruídos. E podemos dar o exemplo de alguns homens, na verdadeira acessão da palavra, como Adriano Moreira, Adelina Mar da Costa, Diogo Freitas do Amaral, Jorge Sampaio. Homens com valores, com coragem, com exatidão. E também Mário Soares e Álvaro Cunhal, estes com outras convicções políticas, é certo, mas todos, infelizmente, já falecidos, que ao terem sido verdadeiros patriotas, quiseram, na realidade, mudar Portugal. Mas o sistema não o permitiu, absorveu-os, anulou-os, neutralizou-os. E como alguém disse, é preciso relembrar que somos um país pequeno, com problemas sérios e não podemos aderir a frentes débeis, só com o fim de proclamar que brincamos às democracias. Graças à força, à coragem de um grupo de homens e de mulheres, subsiste uma força política em Portugal que anseia pela mudança, com espírito de luta e com resiliência necessária para dignificar Portugal e os portugueses, contra este sistema fracassado, olvidado. E por fim importa não esquecer e importa aplicar cada vez mais o que alguém proferiu em 1932. Há que regular a máquina do Estado com tal precisão que os ministros estejam impossibilitados pela própria natureza das leis de fazer favores aos seus conhecidos e amigos. Muito obrigada. Irá seguir-se a intervenção do grupo da Assembleia Municipal da CDU, Coligação Democrática Unitária, pela voz do Sr. Deputado António Nobre. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras, estimado público presente. Aqui nos juntamos para comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, um dos momentos mais altos da vida e da história do povo português. Foi no dia 25 de abril de 1974 que o povo português emergiu de um dos mais negros períodos da sua história. Um longo período imposto por uma criminosa ditadura, um período marcado pela repressão e violência brutais, prisões, liberdades individuais e coletivas juguladas pelo atraso económico, social, cultural, civilizacional e pelo analfabetismo, pela imigração em massa agravada pelas desigualdades sociais, a discriminação legal das mulheres, pela guerra, pela alta corrupção e pelo isolamento internacional em contraste com a fortuna e a opulência de uma pequena minoria. Aqui estamos neste momento muito especial, o período mais alto e significativo das comemorações do cinquentenário a celebrar com júbilo a Revolução de Abril. A Revolução é uma afirmação de libertação, emancipação social, soberania e independência nacional. A Revolução, cujas realizações, valores e ideais não só permanecem na memória e no coração do povo português que ama a liberdade,
a justiça e o progresso para todos e não apenas para alguns. Como são um guia para a ação na construção de um Portugal mais fraterno, mais solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. Ao comemorarmos a Revolução de 25 de Abril, não esquecemos e celebramos o ato generoso e valoroso dos capitães de Abril, que nessa inolvidável madrugada abriu as portas à liberdade e à democracia, e aqui hoje renovamos o nosso apreço e gratidão. Celebramos o esforço heroico da resistência antifascista, a abnegada dedicação à luta pela democracia e liberdade dos comunistas e de outros democratas, a intensa luta de massas dos trabalhadores, dos intelectuais, da juventude e do povo. Celebramos o amplo e vigoroso levantamento popular que irrompeu nessa manhã de abril, que transformou o levantamento militar libertador do MFA em revolução, numa verdadeira revolução emancipadora, assumida pelo povo, pela classe operária, pelos trabalhadores, pelos intelectuais e por amplas camadas antimonopolistas da cidade e dos campos, que com a sua ação conduziram a profundas transformações económicas, sociais, políticas e civilizacionais, que se traduziram em grandes conquistas do povo trabalhador. A Revolução que instaurou as liberdades e a democracia, o direito de associação e de manifestação, da constituição de partidos políticos, o sufrágio universal e direto, a liberdade sindical, o direito à greve, à contratação e negociação coletiva. Promoveu a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, institucionalizando o salário mínimo nacional, o aumento dos salários reais, das reformas e das pensões mínimas, entre muitas outras medidas na área laboral. A criação do Serviço Nacional de Saúde, geral e gratuito, alargamento e melhoria da segurança social e o direito ao ensino e à educação, com a promoção dos grandes avanços no seu acesso. A revolução que conduziu à liquidação do capitalismo monopolista de Estado, sustentado do regime fascista, pondo fim ao domínio dos monopólios com a sua nacionalização dos setores-chave da economia nacional e a democratização do uso da terra na zona de latifúndio, com a realização da reforma agrária. A revolução que construiu o poder local democrático, a autonomia regional, não nos podemos esquecer da Madeira e dos Açores. Esse poder local que expressa e assegura o direito do povo de decidir sobre os problemas das suas terras e o seu desenvolvimento. A revolução que pôs fim às guerras coloniais e ao isolamento internacional do país, com o estabelecimento de relações diplomáticas com todo o mundo. Conquistas, algumas das quais foram destruídas ou amputadas. Outras permanecem graças à ação e determinação dos trabalhadores e do povo, que as tem defendido numa prolongada luta de anos, enfrentando numerosos interesses, incluindo os que nunca se conformaram com o novo tempo emancipador de liberdade de abril. Conquistas que são essenciais para a vida do povo, dos nossos dias, do ponto de partida de novos avanços, e por isso os continuamos a defender, traçando armas contra quem querem levar mais longe a sua destruição, mas também contra a mentira, contra a falsidade de uma reescrita da história que desvaloriza Abril e os seus construtores, e contra aqueles que querem enclausurar Abril e os seus novos valores no baú do esquecimento. Esses valores de liberdade, que são de Abril, pertencem do povo e do indivíduo. Curiosamente, esta questão do indivíduo também é importante para compreenderem para algumas mentalidades que às vezes gostam muito de privilegiar o indivíduo. A esquerda também não esquece o indivíduo. Esses valores de liberdade que são de Abril pertencem do povo e do indivíduo. Os valores da emancipação social, os valores da natureza do Estado, concebido para responder aos interesses e necessidades do povo e do país, em oposição à concepção do Estado como instrumento de exploração a favor de uma minoria de grupos económicos pela coerção, perpetuar a exploração. Os valores do desenvolvimento, visando a melhoria da qualidade do nível de vida dos portugueses, o pleno emprego, uma justa e equilibrada repartição da riqueza nacional. Os valores da dignificação e valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos direitos sociais universais, como os da saúde, da educação e da proteção social e da cultura. Os valores da paz e da independência, como espaço da nossa liberdade e identidade e soberania. Valores que emanam das suas grandes conquistas e realizações. São também os valores da participação e intervenção de todo o povo na definição e no traçado do seu futuro. Valores que são património, realização e inspiração para a ação do justamente aspirar a uma vida melhor, uma sociedade mais justa.
Valores que se reconhecem na Constituição da República, aprovada em 2 de abril de 1976, que também agora comemoramos o seu 49º aniversário. E na democracia que ela projeta, onde são inseparáveis e complementares as dimensões política, económica, social e cultural. No trajeto das 5 décadas que nos separam do período revolucionário, os inimigos de abril ligados aos grandes interesses económicos e os que, ao contrário do que proclamavam, nunca assumiram efetivamente o seu projeto libertador e emancipador, construíram e montaram uma função da conjuntura as insidiosas operações para cobrir os seus objetivos de mutilação e subversação das suas conquistas. Não se tratou apenas das cíclicas operações que visaram branquear a natureza terrorista da ditadura fascista e que ainda hoje permanecem, ou para culpar e diabolizar quem com de nodo defendia a Revolução e com isso encobrir a sua própria ação conspiradora e contra-revolucionária para travar e derrotar Abril. Nas suas operações contra Abril estão as recorrentes tentativas de secundarizar e diminuir 25 de Abril, como a data inicial fundadora do regime democrático. Então, em função do seu objetivo de recuperação dos privilégios perdidos, quer a criminalização das principais conquistas da Revolução, quer o diminuir da importância das mudanças positivas e o processo revolucionário de Abril produziu no país e dar fundamento e justificação à ofensiva da política de direita, da retrocesso social e da recuperação monopolista. Essa política privatizadora dos recursos e bens públicos essenciais e decisivos para garantir o projeto soberano de desenvolvimento com elevados níveis de vida dos trabalhadores e do povo português. Em consequência, bem expressas contra problemas que se prolongam no tempo e hoje subsistem baixos salários e baixas reformas, empobrecimento de largas camadas da população, precariedade laboral, exploração de desigualdades sociais, graves déficits estruturais com relevo para o produtivo, deterioração e destruição das funções sociais do Estado, nomeadamente da saúde e submissão às grandes potências e aos seus interesses e alto grau de dependência do país. Não é Abril que pode ser responsabilizado pelas dificuldades existentes, pelos problemas que o povo enfrenta, mas sim quem governou ao arrepio dos seus valores, destruindo conquistas, fechando muitas portas que Abril abriu, as portas do desenvolvimento e do progresso com justiça social. Estimado público e quem nos ouve, hoje a campanha de depreciação de Abril aproveita este tempo do cinquentenário, não só para repisar as linhas contra Abril que vêm do passado, mas para ir mais longe na sua desvalorização como projeto capaz de dar vida ao presente e arquitetar e construir o futuro. Falta-nos, neste tempo de comemoração, da necessidade de abrir um novo ciclo, com novas ambições, dando como fim do ciclo de Abril. Querem que Abril é coisa do passado, para o colocar imóvel num canto da história. Falam do fim do ciclo, mas esses que assim falam não tivessem há muito tomado para si esse objetivo, quando participaram e agiram reiteradamente no decapitado das ambições progressistas de Abril e a sua capacidade criadora de um futuro promissor que a Constituição consagra e expressa. Os que assim falam, o que objetivamente visam é absolver uma desastrosa política que se afirmou contra Abril, fazer tábua rasa de anos de políticas de direita, executada ao arrepio de Abril e dos seus valores e dá-lo como definitivamente derrotar, como sempre foi o seu desejo. Ao contrário do que pretendem os que impõem neste tempo comemorado, em comemoração, é a imperiosa necessidade de pôr fim ao ciclo da ofensiva contra Abril, para dar resposta, isso sim, com outra ambição aos problemas do povo e do país. E por aqui me termino com uma citação de um conhecido historiador português, António Borges Coelho, em que ele, dos seus volumes da história de Portugal, que escreveu e que está publicada, terminava, portanto, um dos seus prólogos ao livro que se debruçava sobre a restauração, dizia ele, no mais fundo, quero ser cidadão do mundo, mas sinto-me bem na fala e não me aperta a roupa de português. Devemos aos restauradores um governo próprio e a expansão e a riqueza da nossa língua e da nossa cultura. Não é pouco, dizia ele. Portanto, tomando parte nesse combate, como Partido de Abril que somos, continuamos empenhados. Viva o 25 de Abril!
E é a vez de usar da palavra o grupo do PSD, Partido Social Democrata, irá usar da palavra o Sr. Deputado José Navarro. Boa noite. Portuguesas e portugueses, cidadãos do nosso Concelho da Zambuja. 50 anos, meio século. Que bom que é comemorar o 25 de Abril, aquele dia desengravatado, aquele dia em que a pompa e a circunstância dos caudilhos do antigo regime foi desbancada pela alegria do povo nas ruas. Aquele dia em que se passou a poder falar sem medo. A democracia está viva porque venceu todos os que, em nome das ditaduras e totalitarismos de várias cores, a quiseram derrubar ou capturar. Mas comemorar Abril é recordar que os capitães da liberdade propuseram ao país os famosos 3 Ds: descolonizar, democratizar, desenvolver. 50 anos depois, como estamos? A perspectiva que a história hoje nos dá deixa-nos ver que a descolonização, não tendo sido a melhor possível, foi a melhor que se pôde fazer. E se alguma responsabilidade teve a nossa então jovem democracia, maior foi a responsabilidade de quem não soube entender o rumo da história e descolonizar a tempo e ordenadamente. Não há desenvolvimento sem democracia. E uma democracia sem desenvolvimento corre sérios riscos de descrédito. Neste aspecto, há ainda muito a fazer e muito 25 de Abril por fazer. E o nosso Concelho da Zambuja é um exemplo vivo disso. A democracia não é o quer posse e mande quem ganha as eleições. Em democracia, nenhum poder fica sem supervisão. Quando a nossa Assembleia Municipal, eleita por sufrágio direto, com a responsabilidade intransmissível da fiscalização, quando esta Assembleia Municipal consente pelo silêncio e pela renúncia todos os desmandos e políticas lesivas do Executivo, quando há rédea solta ao Executivo, alienando voluntariamente parte das suas incumbências, quando estas tropelias são aprovadas pela força bruta da maioria, quando tudo isto acontece, fica bem à vista de todos o velho ditado segundo o qual o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E mais à vista fica quando o trânsito entre a família, o partido e o poder é moeda corrente, sem vergonha, como se fosse coisa normal. Os laços de parentesco e o cartão partidário são o melhor passaporte para aceder a lugares públicos gratificantes. Graças a tanto desgoverno impune, o Concelho da Zambuja está cada vez mais parado, ou seja, está cada vez mais a ficar para trás. O desenvolvimento não passa por aqui, quando se permite e até aplaude a instalação do gigantesco parque fotovoltaico em zonas verdes agrícolas, quando se aceita a existência de uma lixeira tóxica à porta das vilas, quando o planeamento é deliberadamente posto na gaveta para ser desordenado peça a peça a favor de interesses particulares e muitas das vezes obscuros, quando instituições cívicas são arrebatadas por agentes partidários. Ao fim de 50 anos, a democracia está doente no Concelho da Zambuja. O estado de educação e da saúde no nosso Concelho é catastrófico. Reduzida à insignificância política, sem peso nem influência junto aos órgãos nacionais, paralisado pela incompetência e pela incúria, desnorteado pela indigência que o impede de ver um palmo à frente do nariz, sem coragem nem força anímica, sem sentido de urgência, sem idoneidade nem perspectivas, quem tem governado o nosso Concelho está mais empenhado em festas e festarolas do que em resolver os graves problemas que transtornam a vida dos cidadãos. Ao fim de meio século, a democracia está doente no Concelho da Zambuja. Crescem as forças populistas que tudo prometem com a demagogia de quem não tem qualquer sentido na realidade. Mas tão ou mais perigosos que os charlatães que pretendem destruir o 25 de Abril por fora são aqueles que o andam a destruir por dentro e em nome dele. Já agora também canto uma cançãozinha que apetece recordar uma canção muito em voga em 1974. Cravos vermelhos ao peito a muitos ficam bem, sobretudo dão jeito a certos filhos da mãe. Mas nós não deixamos que a esperança morra. Vivemos tempos de mudança. E é a mudança que irá trazer o futuro para o Concelho da Zambuja. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Irá seguir-se a intervenção do grupo do PS, Partido Socialista, pela voz da Sra. Deputada Cláudia Gomes.
Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal Vera Brás, respectiva mesa e todos os deputados municipais. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Zambuja, Silvino Lúcio, e respectivo Executivo. Demais entidades civis e religiosas, senhores e senhoras. Estamos aqui, nesta noite, reunidas para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, porque somos livres. Porque Salgueiro Maia e os seus companheiros de armas quiseram colocar Portugal no mapa do mundo. De um dia para o outro, a vida dos portugueses mudou. A Revolução de 1974 veio acabar com a Guerra Colonial, que durou 13 longos anos, e que oficialmente morreram 45 mil pessoas e 53 mil ficaram feridas. Sabemos que serão muito mais: filhos, pais, irmãos, maridos. Os nossos jovens passavam 4 anos na tropa, 2 dos quais na guerra. No Estado Novo, Portugal era um país pobre, desigual, com profundas carências no acesso a tudo. Em 1970, cerca de 1/4 da população não sabia ler nem escrever. Metade não tinha água canalizada e mais de 1/3 não tinha luz elétrica. Só havia um partido político, a Ação Nacional Popular, que apoiava o governo. Não havia eleições livres. Havia uma polícia política, com milhares de informadores em toda a parte que viam e escutavam tudo e todos. E os que tinham opiniões diferentes eram presos, torturados, exilados. Os patrões apenas pagavam o que queriam. A transição política contou com indefinições e confrontos próprios dos processos revolucionários. Mas a democracia saiu vencedora. As primeiras conquistas foram as mais urgentes: a liberdade de expressão e de opinião, um sistema pluripartidário, o sufrágio universal e direto. Nos primeiros anos de liberdade, os portugueses acorreram às urnas com números nunca mais alcançados. Com o término da Guerra Colonial e a independência das colónias, mais de 500 mil pessoas regressaram a Portugal. E aqui está outra conquista da civilização do 25 de Abril. Ou seja, o respeito pelas pessoas, por todas as pessoas. Tal como disse há dias o general Ramalho de Anjos, o primeiro Presidente da República eleito por sufrágio livre e universal, em democracia não há elementos que se excluem. Tem de haver a preocupação de incluir todos, porque a democracia é sempre o poder de todos e o dever de todos. A solidariedade e a tolerância são pilares essenciais da vida de uma sociedade livre, igualitária, económica, socialmente desenvolvida. Atualmente, esta matriz civilizacional está em risco. À espreita está uma extrema-direita e uma direita racista, xenófoba, e não se iludam. Sentimentos comuns que têm um profundo respeito pela igualdade, seja ela de género, da raça, da etnia, da religião. Da afirmação falsa de que os imigrantes causam insegurança, à vontade de referendar a lei do aborto para voltar a criminalizar as mulheres. A direita não gosta da igualdade. Agora, preciso-vos falar como mulher, como filha, como mãe, como socialista, como livre, das mulheres de Abril. A grande parte da multidão que se fez ouvir na Revolução do 25 de Abril eram mulheres, cansadas de serem tratadas como inferiores e incapazes. Durante a ditadura, as mulheres só podiam trabalhar com a autorização do pai ou do marido e ganhavam menos 40% que os homens. Não podiam ser juízas, diplomatas ou políticas. Quando uma criança na escola dizia que queria seguir direito, não era uma profissão para uma mulher. As enfermeiras e as hospedeiras não podiam casar. Só podiam viajar para o estrangeiro com a autorização do pai ou do marido escrita. Não era permitido o divórcio. O casamento era visto como algo indissolúvel. As mulheres que tinham filhos de outras relações eram discriminadas e eram chamados de filhos ilegítimos. Não tinham proteção legal e nem sequer acesso aos hospitais. 31% das mulheres eram analfabetas. Votar era impensável. As mulheres eram consideradas pela sociedade e pela lei como seres sem palavra
honra ou capacidades intelectuais. A mulher era um ser humano com defeito. 25 de Abril trouxe a consagração na nossa Constituição da igualdade de direitos entre homens e mulheres, que obrigou a modificação de toda a legislação que discriminava as mulheres, e era muita. Podemos começar a votar, a haver o divórcio e a termos um salário. Acabou a violência calada e a submissão da mulher. A liberdade da mulher foi essencial no desenvolvimento da sociedade portuguesa. Claro que há muito para fazer, há muito que não está resolvido. Ainda existe discriminação nas organizações onde as mulheres não assumem lugares de chefia e a universalização do salário igual para trabalho igual. Mas espantem-se, 50 anos após o 25 de Abril, em 2024, é publicado um livro que se intitula Identidade e Família, que é o pensamento da dita direita conservadora que vem enaltecer os valores medievais da supremacia masculina sobre a mulher, evocando os valores de uma família tradicional, um sistema opressor dos direitos das mulheres. Isto é um verdadeiro recuo fatal. Atenção, a liberdade, a igualdade e a solidariedade não admitem retrocesso. Para que todos vejam a cor da liberdade pela qual Jorge Sena ansiava: liberdade sempre, fascismo nunca mais. Viva o 25 de Abril! A nossa sessão solene irá prosseguir agora com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Zambuja, Silvino Lúcio. Muito boa noite a todos e a todas. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhores deputados municipais, senhores vereadores, senhores presidentes de Junta de Freguesia e demais autarcas, senhores representantes de instituições e coletividades, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje reunidos por causa da noite de 24 de Abril de 74 e só podemos estar neste encontro com total liberdade de expressão devido ao desfecho daquela madrugada. Por isso, continua a fazer todo o sentido juntarmos-nos para celebrarmos o que foi conquistado nessas horas tão importantes para a história de Portugal. E neste momento em que passam 50 anos dessa viragem, quisemos dar ainda mais força e mais brilho à comemoração deste momento fundador da nossa democracia. A fundação do regime democrático é, sem dúvida, o grande alicerce, o pilar central de um caminho iniciado há meio século que trouxe profundas transformações económicas e sociais e culturais ao nosso país, virando a página de 48 anos marcados pela censura, pela repressão e pelo medo. Graças à coragem e determinação dos capitães de Abril, foi possível pôr fim à ditadura e a tudo o que ela representava de negativo para a nossa sociedade. Essa mudança radical tem um grande significado para as gerações que viveram o antes e o depois desse marco histórico, tendo conhecimento e experiência das suas realidades e de tudo o que as distingue. Agora, mais do que nunca, é fundamental passar esse testemunho às novas gerações, levando-as a sentir e reconhecer o valor incalculável da liberdade. Na sociedade, no tempo acelerado em que vivemos, a liberdade não deve ser dada como garantida, mas sim conquistada todos os dias, sempre no respeito pelos direitos e deveres de cada cidadão. Foi com esse objetivo que o município propôs as comemorações deste cinquentenário, orientadas em duas vertentes, memória e futuro. Consolidar a memória, honrando e valorizando factos e protagonistas únicos do nosso passado coletivo. Assegurar o futuro, pondo em prática e divulgando o mais possível os novos valores proclamados na Revolução dos Cravos, não devendo ter medo da palavra, nem da chuva que está a cair. Tratou-se de uma revolução e não fosse essa ruptura, não poderíamos estar hoje aqui de forma tranquila e construtiva a exprimir as nossas opiniões e as diferentes perspectivas sobre o mundo atual. A melhor forma de homenagear os capitães de Abril continua a ser valorizarmos as suas conquistas e colocá-las em prática ao serviço de toda a população. Liberdade de pensamento e de expressão, uma democracia sólida e saudável e um poder local forte e independente tem de ser mais do que simples chavões.
Pela nossa parte, temos procurado orientar a gestão municipal com princípios definidos, dignificar e tornar mais dinâmico o poder local, proporcionar mais e melhor comunicação entre as diversas autarquias, facilitar o diagnóstico dos problemas e agilizar o encontro de soluções, criar mais coesão nas comunidades locais e consolidar a identidade do município como um todo. Estou certo que era esse o espírito dos militares que há 50 anos quiseram dar um rumo novo a Portugal e uma nova esperança aos portugueses. Neste contexto, gostaria de deixar uma saudação especial a todos os autarcas municipais e das freguesias, bem como aos dirigentes das instituições e coletividades de todo o concelho. Um agradecimento particular pela parceria na organização das comemorações deste cinquentenário, mas também pela dedicação e pelo espírito de serviço que empregam no dia-a-dia das suas atividades, certamente sempre na busca do bem comum e do desenvolvimento das nossas terras. Um abraço sincero igualmente a cada habitante e município do nosso concelho, às mulheres e aos homens de todas as idades e gerações que aqui vivem as suas vidas, aqui cumprem os seus planos e sonhos, praticam cidadania e dão o seu contributo à sociedade. Numa altura em que a economia releva uma enorme instabilidade e perante a realidade da guerra e dos inúmeros conflitos que marcam a sociedade a nível mundial, procuremos todos a inspiração e a coragem do espírito do 25 de Abril. Inspiremos-nos também nos seus protagonistas que tiveram a capacidade de sonhar que é possível construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Uma sociedade onde cada homem e cada mulher, cada criança e cada pessoa idosa sejam respeitadas nos seus direitos e deveres, nas suas diferenças e na igualdade de oportunidades nos diferentes campos de vida. Celebremos por isso Abril, o nosso 25 de Abril. Trabalharemos todos os dias na defesa dos valores da liberdade, da democracia, da solidariedade e da paz. Viva o 25 de Abril, viva o poder local democrático, viva o Concelho da Zambuja. Muito obrigado. Queria só aqui dar nota que tomei com bastante atenção todas as intervenções que foram preferidas até agora e numa próxima sessão, portanto, darei resposta a todas. Muito obrigado. E chegamos ao final da nossa sessão solene, naturalmente com a intervenção da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Vera Brás. Sessão molhada, sessão abençoada, certamente. Boa noite a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Azambuja Silvino Lúcio, cumprimento e em si o restante Executivo, demais autarcas aqui presentes, excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, funcionários do município, comunicação social, público aqui presente e também aquele que nos vê online, a minha primeira palavra é de parabéns. Parabéns a todos nós pela maior conquista das nossas vidas, a democracia e com ela a liberdade. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Sofia de Melbreiner Anderson, 1974. Eu não me canso destas palavras. Há 50 anos, naquela madrugada, iniciava-se um caminho de esperança, a mesma esperança que eu sinto hoje, ao estar aqui diante de vós. Eu que nasci em liberdade, que não pensei, que não passei pela censura, que não passei pela opressão, que tive acesso às escolas públicas e à melhor educação, aos melhores professores, que iniciei a minha aprendizagem numa escola pequenina de madeira nos Casais da Lagoa. Eu que pude votar desde os meus 18 anos, eu que nunca me vi recusados cuidados de saúde, eu que vi serem conquistados direitos das mulheres, eu que tenho uma participação ativa política, eu que sou presidente desta Assembleia Municipal, que incentivo outras mulheres a participarem, a chegarem onde só os homens tinham direito a chegar. Nunca pensei chegar hoje e sentir-me ameaçada. Sentir-me ameaçada nos meus direitos, de poder ser quem quiser, como e onde quiser,
Eu sou livre, sou mulher, tenho voz e que ninguém nunca mais se atreva a dizer que o meu compromisso de dar igualdade às mulheres nos seus direitos, em igualdade de circunstâncias, no respeito que temos por nós, homens e mulheres, que nunca mais ninguém se atreva a colocar esse meu compromisso em causa. Eu não aceito retrocessos, não aceito que sejam colocadas novas barreiras que desvirtuem as conquistas de Abril. Para todos nós o caminho continua, mas em especial para as mulheres, que são as primeiras a serem alvo de um machismo, de um conservadorismo, de um sentimento de pertença por parte de alguém que não se coadunam com os dias de hoje, podem ter a certeza que o nosso caminho continua. Continuamos a sofrer violência física e psicológica, contra a qual lutamos diariamente, mas acreditem, temos muita força e a esta luta juntaremos todas aquelas que vierem e coloquem em causa tudo aquilo que conquistamos. Portugal mudou e nós mudámos com ele. Evoluímos enquanto sociedade de uma forma transformadora a nível político, a nível social, cultural. Abrimos mentalidades, respeitamos as escolhas de cada um, num pluralismo de ideias, mas também de ideais, que só o 25 de Abril nos deu. Hoje estive no maior desfile pela liberdade, pela democracia, pela igualdade a que já assistimos. Um sentimento que eu não consigo explicar, apenas se sente. É o povo a sair à rua, é a revolução dentro de cada um de nós e a unir a dita memória ao futuro. Numa passagem de um testemunho de quem viveu numa ditadura, a quem agradece àqueles que sofreram para que hoje possamos ser livres e para que possamos gritar bem alto: fascismo nunca mais. Foram muitas as conquistas ao longo destes 50 anos, já aqui elencadas, e tudo porque houve um 25 de Abril. Uma ambição de um Portugal melhor, desenvolvido, progressista e democrático. E que orgulho ouvirmos outros responsáveis políticos dentro da nossa Europa, como ouvimos recentemente, a reconhecerem aquela que foi a coragem dos capitães de Abril e o importante papel que tiveram, não só numa transformação profunda de Portugal, mas também da Europa democrática. Somos pequeninos na dimensão, mas gigantes na qualidade das nossas gentes, do seu trabalho, da nossa forma de acolher e de respeitar a diferença. Que ninguém nos pare, que ninguém nos silencie, nunca, nem a chuva. Viva o 25 de Abril, viva a Zambuja, viva Portugal!
E declaro encerrado, em nome da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Vera Brás, declaro encerrada esta sessão solene evocativa do 25 de Abril. Como está amplamente divulgado, vamos terminar a noite, se possível, com um espetáculo Janelas de Abril, Liberdade, Democracia e Igualdade, aqui mesmo onde nos encontramos.